Eu queria continuar falando com vocês nessa noite sobre esse tema, escolha a melhor parte. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Muito obrigado, minha irmã, pela água. Glória a Deus, essa manhã nós podemos compartilhar um pouco aqui e graças a Deus, queria até testemunhar quando o Ronald orou para que houvesse revelação durante a ministração. Foi tão bom isso, Ronald, obrigado, viu? Ora aí de novo, aí, tá? Porque nós preparamos a mensagem, a gente ouve, a gente ora, a gente busca, né? Mas se o Senhor não nos dá a revelação, nos dá um entendimento da palavra, né? Vai ser somente uma letra, né? Então, e a gente fica feliz, louvando a Deus pela revelação da palavra. E nós pedimos que o Espírito Santo, mais uma vez, revele a sua palavra aos nossos corações e nos leve mais uma vez a experimentar o que o Senhor quer. Tudo o que Ele quer, nós possamos experimentar nesta noite. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante, diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem? Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, mostrando que tinha mais gente ali assentado aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Em outra versão fala preocupada, ansiosa, com muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Jesus, você não se incomoda dela estar aí ou estar trabalhando aqui sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Espírito Santo, a tua palavra é poderosa e nós nos assentamos aos teus pés, porque tu és Jesus, tu és o Pai, tu és o Espírito Santo em nosso meio. Fala-nos enquanto olhamos para ti, enquanto nós contemplamos a tua face e ouvimos as tuas palavras, para a glória do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Este cenário aqui, queridos, numa casa em Betânia, né? Uma aldeia que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus chegou, mas quando a gente lê rapidamente, a gente às vezes não percebe alguns detalhes. Chegou Jesus, mas chegou mais gente com Jesus ali. Os discípulos estavam ali. Então, no mínimo 13, 14, 15, né? 13, Jesus mais os 12 discípulos, mais Marta, Maria e Lázaro. No mínimo uns 15 pessoas. E você sabe que a dona da casa fica preocupada quando chega gente, né? Imagina, quem é dona de casa aqui sabe, quando chega alguém, e quando chega de surpresa então, né? E aí chega Jesus e aquele pessoal abençoado, Pedro, Tiago, João, chega ali com ele, todo mundo se assenta aos pés de Jesus e começam a ouvir Jesus falar. Mas Marta está dizendo aqui que estava sozinha, e aquela época era muito diferente de hoje. Não tinha o frango congelado, não tinha a carne congelada, a carne que você compra no açougue que tem que cortar na hora, não tinha nada disso, não tinha geladeira,
conservava no sal, né, no óleo, né? Não tinha nada disso. A proteína tinha que ser executada no dia para fazer, quase sempre, ou naquela semana, para conservar no sal. Era muito mais trabalhoso, era bem trabalhoso, né? E Marta estava ali e dá-lhe trabalhar, daqui a pouco ela olha, pô, mas eu estou sozinha aqui, e Maria, cadê Maria? Daqui a pouco Marta chega para, né? Imagina, não está escrito, mas imagina que ela chegou para Lázaro, Lázaro, cadê Maria? Peraí, Marta, olha lá, ó. Maria está lá, ó, sentada na frente de Jesus, aos pés de Jesus. Ela não vai vir te ajudar aqui não. Aí a Marta vai e chega, né? Jesus falando, com certeza deve ter pedido licença. Jesus, dá licença, né? Em outras palavras, não dá para, né, pedir aí, falar em outras palavras, para ela me ajudar, né? Maria estava lá aos pés e Marta ficou, né, incomodada com aquilo. Ela estava distraída com muitos serviços. Aproximou-se do Senhor e perguntou: não te importas que minha irmã me deixe servir só, Senhor? Diz-lhe, pois, que me ajude. Até dando uma ordem para Jesus. Aí Jesus, com aquele amor, né, fala: Marta, Marta, você está ansiosa, você está afadigada, Marta, com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Agora imagina umas irmãs aqui, às vezes os irmãos costumam, né, hoje na pandemia, menos, se reunir e chamam mais um irmão, mais uma família, né, vamos dizer que vão lá, pessoal, vamos lá na casa do Quedinho e da Edenê. A Edenê não vai sossegar, não vai parar, né? Nath, vem me ajudar aqui, e dá-lhe. Quedinho, vai dar um jeito aqui, já vai temperando, aí já vai cortando as coisas. Aí os outros irmãos pegam um violão e dá-lhe adorar Jesus, só adorando Jesus, e as irmãs lá, né? É lógico que as irmãs vão lá ajudar ela, é lógico que os irmãos vão lá ajudar ela, é normal. Mas a questão aqui não é fazer alguma coisa ou ficar assentado ouvindo a Jesus. A questão é andar com a vida diante do Senhor, assentado diante do Senhor, que impacte toda a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que onde a gente anda, seja fazendo, cozinhando, seja trabalhando, seja lá no porto. E eu sei que quando tem esses tempos assim na casa dos irmãos, é maravilhoso, né? Aquela alegria da família, né? A Edenê é uma alegria só, né? O Quedinho, tão amados e recebem as pessoas com hospitalidade na sua casa. E mais irmãos que fazem isso aqui. Isso é prática cristã, é vida cristã. Mas Maria estava aos pés de Jesus, ela estava tão focada em Jesus, tão envolvida pela presença de Jesus, tão cheia das palavras que Jesus falava. E Jesus falou: Marta, isso não vai ser tirado dela. Ela escolheu a boa parte. Como quem diz: Marta, eu entendo você, mas ela escolheu a boa parte, entenda ela também. Maria escolheu essa melhor parte. Tem uma canção que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aos pés do Salvador. Assentar-se aos pés fala de alguém que está decidido a ouvir as palavras de alguém. Fala nesse caso, Maria sabia quem era esse alguém, era Jesus, era o Messias, era o Salvador. Os judeus sempre, até hoje, aqueles que não acreditam que o Messias já veio, estão esperando o Messias. E ali estava o Messias, na casa de Marta e de Maria.
E Maria não ia perder essa oportunidade de maneira nenhuma. Alguém que vai ouvir. E Maria estava assim, com um coração desejoso, ansiosa pelas palavras da vida, palavras de amor, palavras de poder que entravam na alma dela. Assim é conosco, quando nós passamos um tempo diante do Senhor, as palavras que o Senhor Jesus envia, elas entram na nossa alma, elas entram no nosso coração, elas transformam a nossa vida. São momentos de transformação da nossa vida. Maria estava ali contemplando Jesus e ouvindo Jesus, adorando Jesus. Eu tenho certeza que Marta depois deve ter feito isso também. Com certeza. Eles eram amigos. Ali era praticamente um começo de caminhada de amizade de Lázaro, Marta e Maria com Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Mas a Maria, ela se destacou, queridos, porque ela aparece mais 3 vezes aqui nos evangelhos, e ela aparece as 3 vezes aos pés do Salvador, aos pés de Jesus. E a mulher, ela era tratada de uma forma diferente. Naquela sociedade, naquela época, era muito preconceito mesmo. Hoje se falam de preconceito, aquela época era forte. Onde estavam os homens, normalmente as mulheres não entravam. Havia um respeito até demasiado. Maria teve ousadia de se achegar aos pés de Jesus, que muitos homens não tiveram. E ali ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Queria destacar algo importante: o contexto em que vive a nossa geração. Como está vivendo a nossa geração, queridos? Uma geração preocupada demais, inquieta demais, ansiosa demais, distraída demais. Em alguns casos, tem pessoas que são ansiosos a ponto de ser doente. Ansiedade, que é uma doença na vida da pessoa. E a ansiedade e outros problemas psicológicos, como síndrome do pânico por causa do medo demasiado. A alma das pessoas dessa sociedade moderna, ela está assim, queridos, da grande maioria. Não para nada. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, como que eles estão, o dia a dia, a rotina das famílias está muito agitado, desde pequeno. Tem sido estimuladas as emoções e a mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, estimulado a relacionamento, muito menos de relacionamento com pessoas e muito mais de relacionamentos com mídias sociais, com TVs, com jogos e etc. Crianças e adolescentes consumidores de muito entretenimento, jovens e adultos absorvidos pela atividade intelectual e profissional. Tem que trabalhar demais, tem que fazer hora extra, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais um curso de operador, eu tenho que fazer mais um curso, de especialista, eu tenho que estudar, porque senão os bons não têm mais lugar no mercado. E tem que estudar mesmo, e tem que se preparar cada vez mais. Jovem, adolescente, se prepare, estude, faça curso, aproveite o tempo que você tem. Estude. Outro dia, um amigo nosso lá no meu trabalho indicou uma plataforma de cursos da Udemy. Cursos maravilhosos, um preço bem... Eu peguei, Davi, você está aqui de férias, então vamos lá. Comprei a R$ 29,90 um curso, do básico ao avançado, um curso, não estou fazendo propaganda, nem conheço direito, eu sei que é sério o negócio. Do básico ao avançado, um curso do Excel. Porque tem que se preparar, porque os bons não têm mais lugar no mercado, queridos.
As empresas buscam aqueles que são bem preparados, que se destacam, que têm um diferencial na sua vida. Liderança, investir em liderança. Você que fica reticente de assumir compromissos de liderança na igreja, na célula, o mercado quer líderes, pessoas autônomas, pessoas que tenham atitude, pessoas que façam as coisas acontecer. Aqueles que esperam, eu quero ver a empresa olhar para que eu possa crescer profissionalmente. Se você não fizer por você, você não vai crescer, você não vai conquistar. E você jovem, adolescente, principalmente adulto, você homem que está, não fique pensando, eu tenho que concluir o 2º grau. Filho, já demorou, faça logo o 2º grau, faça faculdade, tem que se preparar. O mercado já não tem lugar para os bons estão ficando com o subemprego. A guerra no mundo é por emprego. Quando uma montadora sai de um país, é um barulho gigante. Mas você pode fazer tudo isso e ao mesmo tempo passar tempo aos pés de Jesus e não deixar a ansiedade, a preocupação, a distração tomar conta do teu coração, deixar você doente, deixar você preocupado, e você não vai desfrutar do que Deus tem para você. Você pode se preparar, você pode ter tempo de entretenimento, mas é muito entretenimento demais. As pessoas não se contentam mais em assistir um episódio da série, querem fazer maratona da série agora. Aí vai dormir, entrega o resto para Deus. Deus, obrigado por esse dia, estou cansado, o Senhor entende, abençoa meu dia de manhã, uma noite boa de sono, abençoa minha família, protege a minha casa, tá Deus? Amém. Pum, dorme. Depois de 1, 2, 3 horas maratonando, aí entrega para Deus as migalhas. Maria entendeu que a prioridade era estar aos pés do Senhor, era ouvir as palavras de Jesus, porque se você não ouvir as palavras que Jesus fala, você vai ouvir as palavras que o mundo está falando. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e todas elas têm o seu significado. Qual voz você está ouvindo, querido? A voz do Espírito Santo ou a voz desse mundo? As pessoas estão ácidas nos relacionamentos, qualquer coisa estão ficando já perdendo as estribeiras, brigando no trânsito, qualquer coisa, qualquer erro de alguém já vira uma confusão. Uma coisa que é valorizada no mundo corporativo se chama inteligência emocional. Inteligência emocional é aquele que tem uma alma boa, uma alma que tem paz, que tem qualidade dentro de si por causa da presença do Espírito Santo. Já a inteligência emocional que é preconizada é você saber lidar com situações de conflito, é você não perder o equilíbrio, é você manter uma postura, é você ser proativo na sua mentalidade. Porém, você cristão tem a inteligência emocional de bandeja nas tuas mãos, porque a tua alma pode ficar bem diante do Senhor. 1 João capítulo 3 João, único capítulo, versículo 2 fala assim, o apóstolo: quero que você vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus quer que a nossa alma esteja bem. E esta geração que nós estamos vendo está agitada, atribulada, e não tem tempo, não sobra tempo para oferecer para o Senhor. Porém, Mateus 11:28 fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, atribulados, em outras palavras, parafraseando, preocupados, ansiosos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Você pode ver, você chega preocupado quando você consegue entregar na presença de Deus
a tua alma muda. Aquele sentimento de angústia vai embora, de tristeza, de medo. Você sai com coragem, você vai trabalhar no outro dia, ou começa o dia. Por isso que é bom você orar sempre de manhã cedo. Nós estamos aqui de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30, orando, buscando a Deus, passando um tempo diante de Deus, e o nosso dia vai abençoado, porque as nossas emoções vão para o lugar quando nós passamos um tempo com qualidade na presença do Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida, porém precisamos estar em paz e ter alegria para compartilhar com outras pessoas. Posso trabalhar, eu posso ter tempo de entretenimento, assistir TV com meus amigos, com a minha família, jogar um videogame lá na célula depois da palavra, né? Lógico, né? Porque às vezes vão deixar lá 2, 3 minutos para a palavra e 1h30 para jogar videogame, né? Então, passa o tempo, joga o videogame, brinca, joga futebol, se suja, se joga no... Gasta energia. Você pode fazer tudo isso. Mas antes, o principal. Escolha a melhor parte. A melhor parte é passar tempo aos pés do Salvador. Desfrutar dele. Ouvir a sua voz, ser tocado por Ele, ser curado por Ele. Como está teu coração hoje? Como está tua alma hoje? Vinde a mim. Nós podemos fazer muitas coisas na vida, porém precisamos estar em paz, com alegria, com confiança. Para compartilhar, você pode ver alguém corajoso, alguém confiante, é alguém que é seguido. Alguém medroso não é seguido. Quem tem medo dos desafios, será que vão? Ninguém segue alguém medroso. Ninguém segue alguém que não tem coragem. E essa coragem vem aos pés de Jesus, porque Ele põe fé no nosso coração. Você começa a influenciar as outras pessoas. Se isso for real realmente, se for fruto de termos passado um tempo aos pés do Mestre, ouvindo as suas palavras. John Wesley tem uma frase que ele diz assim, uma das frases mais célebres dele diz assim: tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar pelo menos 3 horas por dia de oração. Pensa num homem ocupado. Ele falava: eu não vou conseguir realizar tudo o que eu tenho para fazer se eu não passar pelo menos 3 horas de oração. Um cooperador, alguém que faz café, lá na igreja da Coreia, do Paul Yong-soo, do David Yong-soo, ele tem que passar pelo menos 2 horas, um líder pelo menos 3 horas de oração todos os dias, senão ele não serve. Aí a gente pergunta por que a igreja da Coreia já estava perto de 1 milhão de pessoas. Porque valorizavam a oração. Marta precisava ter um upgrade da ideia do estar aos pés de Jesus, de quem era Jesus, ter um entendimento atualizado, revelado, como Moody, não sei se foi Moody ou Spurgeon, mas eu acho que foi Moody, que estava orando no seu quarto, como eu falei hoje de manhã, e ali separou aquele tempo para orar pela manhã, e tinham pessoas que serviam ali na casa, que trabalhavam com ele. De repente chegou, bateram na porta. Ele era uma pessoa que influenciava aquela geração. Era a rainha da Inglaterra, queria falar com ele, porque ele era conselheiro da rainha. Foi Moody. Aí ela, rainha, só um momento. Foi lá, bateu na porta do quarto de Moody e falou assim: Moody, a rainha da Inglaterra está aqui.
Você pode recebê-la? Ele falou, não fale para ela que agora eu não posso. Com educação, vai lá e fala para ela. Mas é a rainha da Inglaterra, Moody. Você não entendeu? É a rainha da Inglaterra. Ele falou para ela, para o seu servo, para a sua serva assim, mas eu estou falando com o Rei dos Reis. A consciência do tempo que nós separamos para Deus precisa mudar, meus irmãos. Você não está fazendo nada mesmo? Está aí orando? Vem aqui ajudar. Essa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos dar um valor para a oração que nós até hoje não demos. Nós temos que valorizar esse tempo. Tanto é que quando nós prepararmos para ir para a célula, não precisa ser líder não. Separa meia hora, 30 minutos para buscar a Deus lá no teu quarto. Ou se é casal, junto com a esposa, ou particular, para interceder pela célula, para orar para que pessoas sejam tocadas por Deus ali nesse tempo. Levar a sério a oração. Jovens, se vocês jovens começarem a levar a sério a oração, o coração de vocês, o nosso coração vai arder por ganhar almas. Nós não vamos perder tempo com mais nada. Nós gostamos de esporte, eu gosto de futebol. Vai ficando lá em segundo, terceiro plano, porque o primeiro plano vai ser estar aos pés de Jesus. Eu preciso separar tempo para estar sozinho com Ele, buscando a sua face, orando, até que alguma coisa aconteça em mim, na minha família. Eu preciso dar um upgrade no meu entendimento sobre oração, sobre a prioridade que eu devo dar à oração na minha vida, porque tudo depende da oração. A oração é para viver ou morrer. Tudo depende da oração. Tudo depende do tempo que passamos aos pés de Jesus, de verdade, de verdade. Nós podemos trabalhar, produzir, porém, preocupado, inquieto, ansioso e às vezes até estressado. Quando a gente trabalha assim, nós não conseguimos nos concentrar e fazer o nosso melhor. Você pode ver, quando você está ansioso, preocupado, você já chega atrasado, já sai de casa atrasado, já chega atrasado, já começa levando bronca, já começa sendo corrigido, e aí vai. Aí você começa a se conturbar e a tua paz vai embora. Agora, se você passou um tempo aos pés de Jesus antes de trabalhar, você vai chegar com paz. E o ambiente que tiver em confusão vai mudar por causa da presença de Jesus em você. Se há tristeza, a alegria vai chegar ali através da tua vida. Se há confusão, vai vir paz ali naquele lugar através da sua vida. Porque você passou tempo aos pés do Salvador. A nossa alma é tratada, nós somos curados aos pés de Jesus, quando a gente experimenta Jesus de verdade. Porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade da nossa oração, não é? Podemos ser bons pais, mães, maridos, filhos, filhas, fazer muitas coisas, porém não temos qualidade nas coisas que fazemos nos nossos relacionamentos. Jesus valoriza relacionamentos, e às vezes nós estamos afastados dos relacionamentos, nós não estamos juntos, nós não passamos tempo junto. Que saudade que eu tenho de estar, irmãos, mais tempo com os irmãos. Que saudade que eu tenho do tempo que a gente canta junto, adora junto, invoca o Senhor junto, chora aos pés do Senhor junto. Isso impacta a nossa vida pela presença de Jesus. Nós começamos a tratar melhor nossos filhos, nós começamos a tratar melhor nossas esposas, maridos, porque nós temos em nós conteúdo de vida cristã, que é a presença de Jesus. Vai ser diferente.
Conseguimos até dar tempo à família, porém muitas vezes é sem qualidade. Não, eu levo minha esposa na pizzaria, eu saio com ela para tomar um sorvete, mas não se conecta. Às vezes está tomando um sorvete na sorveteria com o filho, mas não se conecta com o filho. Sai com a esposa, comer uma pizza, comer um espetinho, mas não se conecta com ela, com ele, porque está conectado ao celular. Você não pode escutar o barulho de uma mensagem, que você deixa tudo e vai no celular, e não se conecta. As almas não se fundem, não conhecemos o coração das pessoas que mais amamos, porque nós não temos passado tempo a sós com Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Nós não conseguimos conectar com as pessoas que nós mais amamos, e começamos a nos distanciar, e as trevas começam a colocar coisas, sentimentos ruins, pensamentos ruins, divisões, preocupações, ansiedades, medos, desconfiança. Agora, quando você está passando tempo aos pés do Senhor Jesus, você não vê a hora, você trabalha, você se dedica, você faz o teu melhor, você tem prazer no que você está fazendo, mas você não vê. Eu sempre falo, eu amo o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas não vejo a hora de chegar em casa, ver meus filhos virem correndo me abraçar. O Arthur, às vezes ele está lá, calor, só de cuequinha, ele ouve o barulho do portão, ele sai assim na área e fala: pai! O que paga isso? Será que o que o dono da Amazon ganha, paga isso? Será que o que o dono do Facebook ganha, paga isso? Sabe quanto ganha por hora o Jeff Bezos, o dono da Amazon? 4,4 milhões de dólares por hora. Sabe quanto ganha o Mark Zuckerberg por hora? 1,7 milhões de dólares por hora. Mas não paga o abraço que eu recebo do meu filho e da minha esposa quando eu chego em casa. Não paga a alegria nos olhos dos meus filhos de me verem: pai, você chegou. Não paga. Mas quando nós não temos tempo separado aos pés de Jesus, nós chegamos, você quer chegar, estacionar, guardar o carro, sentar no sofá, que você está morto, está ansioso, está com a alma em bagaços, porque já saiu de casa atribulado e potencializou isso no trabalho. Agora, quando você sai cheio do Espírito Santo, cheio da paz, cheio da alegria, as pessoas querem estar perto de você. Falar de Jesus é coisa mais fácil. Você fala de Jesus o tempo todo, se preciso, com palavras, porque Jesus está saindo pelos poros da gente quando nós estamos aos pés dele. Antes de nos conectarmos às pessoas, nós devemos nos conectar com o Senhor Jesus. Romanos declara que aquele que se une, que se conecta com o Senhor, é um só espírito com Ele. Você já pensou? Você todo dia sai de casa pensando assim: hoje eu vou vencer, porque eu sou um só com o Senhor. É eu e Ele, nós somos um só. Hoje os caminhos vão se abrir, porque eu e o Senhor somos um. Aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Como é bom. Como é bom. Podemos fazer coisas para Deus, porém sem conteúdo de valor precioso. O que é esse conteúdo de valor precioso? É a presença de Jesus em nós, é a alegria em nós, é a paz em nós, é a confiança, é a coragem, é a ousadia, é a visão, é o entendimento que vem quando nós passamos tempo com Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus ensinamentos. Ali Maria estava assim,
ela queria ouvir a voz de Jesus, ela queria aprender com Jesus. Ela sabia que ela tinha uma oportunidade que talvez ela não tivesse mais de estar pessoalmente com Jesus. Jesus destaca Maria, ele fala: você vai ser lembrada por isso que você fez. Maria até hoje é lembrada por nós aqui, por muita gente que fala dela na igreja, porque ela viveu aos pés de Jesus. Podemos fazer coisas para Deus, mas não ter conteúdo. Somente recebemos isso ao estarmos face a face, ao contemplarmos sua face. Não é em nós um coração e a mente do Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo, ela é ativada, avivada, vivificada em nós quando nós passamos tempo com o Senhor. As nossas decisões, a nossa visão, o nosso entendimento é diferente. Nós vamos pensar como Ele, sentir como Ele e agir como Ele. Tudo às vezes começa num pensamento, e a mente de Cristo faz com que a gente tenha pensamentos do céu. Colossenses 3 fala: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Face a face, um coração do Senhor, a mente do Senhor, o Espírito do Senhor em nós é ativado ao passarmos tempo. A obra de Deus é algo maravilhoso, é fundamental, é um mandamento do ID. Quando a gente obedece o ID, há um poder cooperando conosco em tudo o que fazemos. Quando a gente obedece o ID, não é só eu vou sair entregando folheto pela rua todo dia, não é isso. Você pode fazer isso, eu faço isso, é maravilhoso, mas eu cumpro o ID ao entrar com os meus pés, passar a minha biometria lá no TCP, entrou ali, eu estou cumprindo o meu ID o tempo todo. Eu quero ganhar vidas, eu quero impactar vidas com a presença de Jesus, porque tem muita gente, queridos, agora na mídia, passando, pessoas com 35 anos morrendo, pessoas com 30, com 32, gente famosa morrendo, porque a vida está entrando em colapso, por causa desse dia a dia agitado, confuso, ansioso. Partindo para o final, precisamos fazer algumas reflexões aqui agora. Como está a qualidade do nosso tempo diante do Senhor? O tempo que você separa diante do Senhor, como está a qualidade desse tempo? Como que é? Quanto tempo e com que frequência acontece esse tempo com Deus? Nosso relacionamento com Deus tem nos transformados, como nós ouvimos a semana passada aqui, que o Gustavo ministrou. Somos transformados pelo Senhor. A Bíblia diz que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Este tempo de oração que eu estou tendo, eu saio dali transformado, e eu tenho sido muito transformado. Em muitas vigílias, eu estava lembrando hoje, queridos, os mais antigos aqui sabem. Eu lembro, Josué era líder dos jovens naquela época, era jovem solteiro, a Geise também já tinha chegado na igreja. A reunião de jovens, nós não víamos a hora de chegar, e nós chegávamos mais cedo na reunião de jovens, porque nós chegávamos lá, todos os jovens estavam de joelhos, orando, passava meia hora, 40 minutos de oração, e era só choro, só quebrantamento diante de Deus. Aquilo para mim foi a minha escola. A minha escola. Eu anseio muito por isso. Eu anseio esta fome, esta sede por mais de Deus. Eu tenho dentro de mim. Muita gente aqui tem dentro de si. Mas como está sendo o tempo que nós estamos passando diante do Senhor? Quanto custa o teu tempo? Uma hora dessas pessoas custa milhões de dólares. E o teu tempo, quanto custa?
Quem está pagando esse preço que o teu tempo tem? O que acontece nesse tempo que você tem com Deus? Acontece adoração, acontece louvor, acontece quebrantamento, acontece intercessão. Quanto tempo dura? Você tem a consciência que a motivação do nosso tempo de oração, de devocional, de oração, de busca, deve ser motivado por amor por Deus, de amor por pessoas, e contra tudo que é mal. Tempo para Deus, porque eu amo pessoas, e é uma luta diária contra as trevas. Essa consciência tem que me levar a buscar a Deus. Qual é o teu estado emocional e mental nesse tempo que você separa para a oração, para a busca, para a devocional, para estar aos pés do Senhor? Você fica ansioso? Você se distrai nesse tempo? Você consegue lançar diante de Deus as tuas preocupações e ansiedades? Você consegue esvaziar-se para ser cheio do Espírito Santo? Ou você entra cheio e sai cheio, mas não é do Espírito Santo? Cheio de preocupações, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de tristeza, e não consegue desfrutar do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos buscar uma vida como Jesus, que se esvaziou, Filipenses 2, 5 em diante, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Para ser cheio precisa primeiro se esvaziar. Como que é esse tempo? Você faz o devocional no celular, no notebook, consegue focar? Se consegue, glória a Deus. Desenvolver o teu devocional? Você experimenta adoração, comunhão, intercessão, petição, guerra espiritual? Ou é apenas para aliviar a consciência de ter feito o que alguém mandou ou sugeriu você fazer? É para aliviar a consciência? Você chega a se assentar diante de Jesus como Maria fez? Você ouve as palavras de Jesus como Maria ouvia? Cuida do cenário, põe um louvor. Não, vou fazer meu tempo devocional. Põe um louvor, abre um aplicativo, num dicionário bíblico ou numa Bíblia de outra tradução. Se sente confortável, mas chega a melhor parte, que é assentar-se para ouvir a voz amorosa e doce do Mestre. Essa parte não chega, porque você está agitado. Marta não foi desvalorizada por Jesus, pelo contrário, eu defendo Marta, muito, porque tenho certeza que depois que ela ouviu, não teve ninguém que ouviu Jesus. Talvez Judas, talvez o menino, aquele homem rico, não foi transformado, não deu lugar para a palavra de Jesus. Marta, com certeza, deve ter passado mais tempo com Jesus, depois daquele encontro. Nossos relacionamentos serão mais profundos e de qualidade, se o principal relacionamento, que é o com Deus, estiver sendo realmente a melhor parte do dia, e não apenas para cumprir o protocolo religioso de alívio de consciência. É a melhor parte do dia o tempo que você separa para buscar a Deus? Ou é para cumprir um protocolo religioso de alívio de consciência? Você chega diante de Deus com fome, com sede, você que realmente quer que Ele fale com você, você realmente quer que Ele toque a tua vida? Tudo que nós fazemos é fruto do que nós somos, ou somos bons religiosos, ou somos cristãos que vivem uma relação real e transformadora com o Pai, a cada dia. E aí acontece de crescer de glória em glória, de fé em fé, uma vida cada vez mais íntima, cada vez mais nós conhecemos a voz de Deus, cada vez mais nós conhecemos os seus segredos, como o Salmo 25:14, que diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A palavra que diz aqui, aqueles que o temem, é aqueles que levam a sério
Nós estamos levando a sério realmente o que nós falamos, nós fazemos? Eu falo de oração, mas eu oro, e se eu oro de verdade, eu oro com vontade de ouvir a voz de Deus, eu oro até que Ele fale comigo, ou até que Ele toque a minha vida. É por isso que eu oro, ou eu oro porque eu preciso de uma cura, eu oro porque eu preciso que a minha família seja liberta, eu oro porque eu preciso ter uma bênção, eu oro porque eu preciso construir uma casa nova, eu oro porque eu preciso comprar um carro novo, ou eu oro porque eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, eu preciso dEle. Por que nós oramos? Por que nós buscamos a Deus? Nós precisamos tomar algumas atitudes, queridos, se nós estamos nesse contexto tão difícil da sociedade que nós vivemos. Nós precisamos romper, se a gente verificar isso na nossa vida, com a religiosidade. Religiosidade é nós criarmos a nossa própria vida de tentar seguir a Deus. Nós criamos os nossos próprios deuses, os nossos próprios cristos, e seguimos isso. E não importa o que os outros falem, não importa o estilo de vida que eu criei. Nós precisamos romper com os condicionamentos mentais e psicológicos que chamamos de relacionamento com Deus. Romper com isso. E ter realmente, de fato, um relacionamento com Deus. Nós precisamos romper com o estilo de vida superficial, agitado, típico dessa sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo. Precisamos romper, querido. O dia tem que ser produtivo, sim, mas porque foi produtiva a oração. Porque diante de Jesus, Ele falou comigo. Eu parei para falar com Ele, mas eu parei para ouvir a sua voz. Romper com a preguiça e com a ociosidade. Eu não oro. Por que você orou hoje? Não orei. Por quê? Porque eu estava com preguiça. Então leia Provérbios 6. Lá você vai entender o que é a preguiça. É ladrão de oportunidade. A preguiça, a ociosidade. Nós devemos tomar a atitude de não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados. E adquirirmos uma vida consistente de andar com Deus em santidade e frutificação. Neto. Porque se nós não adquirirmos uma vida simples, mas consistente, não precisa, 1 hora, 2 horas, 3, não, querido. Começa com pouco, com 15, com 20 minutos, com 30, mas começa de fato. E ouve a Jesus, adora a Jesus. Coloca essas 3 partes da oração, eu aprendi com o pastor Antunes. Ao Deus que eu amo, pelos homens a quem Deus ama, e contra o diabo, o qual nós odiamos com ódio completo. E aí destrincha isso na oração, diante de Deus, consciente que está tendo comunhão com Ele. Nós precisamos adquirir um estilo de vida consistente, devocional, para impactar nossa vida como cristão, para darmos frutos. E também, queridos, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Estão acontecendo transformações tremendas na terra. Essa pandemia, e o que virá por causa da pandemia e de como vai ficar a economia mundial. Transformações virão em costumes, em práticas cristãs, até na propriedade privada. Já ouviu falar no grande reset? É real. Está sendo tratado agora lá no Fórum de Davos. Não é para amanhã, agora está acontecendo. Jesus está voltando, amado. E não é para pôr medo, essa palavra é para estimular e inspirar eu e você a buscarmos uma vida de comunhão, de adoração, de verdade, consistente, contínua. Ele tem que ser o maior prazer na minha vida.
este tempo que eu separo para buscá-lo tem que ser a melhor hora do dia. A melhor hora do dia. Ponha no teu projeto de vida, projeto a melhor hora do dia. Vamos ficar de pé? Aos teus pés estou. Adore Ele. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Adore Ele. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas. Não perca esta oportunidade de adorá-lo. Que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Maria, fui perdoado logo que te vi. ah Maria, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. levante suas mãos e adore a Ele. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Recebe adoração, Senhor. Eu quebro o meu vaso, Recebe adoração. eu quebro o meu vaso aos teus pés. Recebe, Senhor. Aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço, do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aquele encontro com Jesus transformou a vida de Maria. Mais para frente, na caminhada, Lázaro morreu. Enquanto o mestre, que se demorou para ir para o local onde Lázaro estava, demorou, e quando chegou, já faziam 4 dias que ele estava morto. Maria encontrou no caminho Jesus, foi de encontro a ele, e já foi se atirando aos pés de Jesus, como se fosse hoje, na Roque Vernalha. Jesus vinha ali, se atirava no meio de todo mundo, diante de todo mundo, não importava o preço. Como depois, na semana que antecedia a morte de Jesus,
Teve uma ceia e ali Maria estava também. E aí Maria leva numa vasilha, num vaso de alabastro, um conteúdo muito precioso, e o valor desse conteúdo equivalia a aproximadamente 400 dias de trabalho. Talvez Maria viesse guardando o dinheiro, que era um hábito. A partir dos 12 anos a mulher começava a guardar um recurso para o seu casamento. Talvez ela estava guardando aquele valor para comprar alguma coisa para o seu casamento, porém ela vai e compra o perfume mais precioso, quebra o vaso. Jesus à mesa, ela chega, quebra o vaso, e aquele perfume precioso vai pelo corpo de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela foi se aprofundando na adoração. Adore até que o que há de precioso seja derramado aos pés de Jesus. Adoração que tem um preço, relacionamento que tem um preço. Maria fez isso. E Jesus falou, ela antecipou a ungir-me para o meu sepultamento. E isto será proclamado, o que ela fez para sempre. Levante suas mãos. Fale com Jesus agora. Fala: Jesus, eu quero te oferecer o que é mais precioso. Não importa o preço. Não importa se eu tenho que acordar mais cedo. Não importa se eu tenho que ganhar menos dinheiro. Não importa se eu vou ficar com sono, mas eu vou acordar mais cedo. Eu vou buscar a tua face. Fale com Ele. Assuma esse compromisso com Ele. Rompe com tudo o que impede que você possa experimentar a presença de Jesus, ouvir as palavras de Jesus cada dia. Bem suave. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro. Declare isso em oração. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, cheio da sua palavra. A sua palavra entra no meu coração. Sua palavra me cura.